Você sabia que alguns alimentos que nós consumimos podem ter sido submetidos à radiação? Bom, pelo título do vídeo você já deve ter percebido que isso está relacionado à irradiação de alimentos. Oi pessoal, eu sou a Raquel e no vídeo de hoje eu vou explicar de onde surgiu e como funciona o processo de irradiação de alimentos. Mas, antes de falar disso, é importante explicar o porquê alguns países utilizam esse processo. Bom, a irradiação é uma aliada na conservação de alimentos, sendo muito usada na agricultura, em frutas e legumes. Além disso, ela tem se mostrado muito eficaz para aumentar a vida útil destes produtos, pois ela inativa ou elimina larvas de insetos, parasitas, fungos e bactérias, como a conhecida salmonela. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Além disso, ela permite inibir ou retardar alguns processos fisiológicos, como o brotamento e o amadurecimento. Vale lembrar que a deterioração precoce é causada por insetos, micro-organismos e até mesmo por enzimas presentes neles. Portanto, em um mundo onde, segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 1/3 da produção mundial de alimentos se perde antes mesmo de chegar à mesa do consumidor, tratamentos como a irradiação tornam-se muito importantes para reduzir essa perda e, consequentemente, aumentar a oferta de comida no mercado. Agora sim, para você entender melhor como surgiu essa ideia de irradiar alimentos, vou te dizer 4 acontecimentos que foram muito importantes ao longo da história. O primeiro foi no ano de 1895, com a descoberta dos raios-x, episódio que abriu as portas para a posterior descoberta da radioatividade e da emissão de radiação pelos elementos urânio, tório, polônio e rádio. O segundo foi no ano de 1905, quando as primeiras patentes americanas e britânicas foram emitidas para o uso de radiação ionizante para matar bactérias em alimentos. O terceiro foi no ano de 1947, quando a irradiação de alimentos ganhou um impulso muito significativo, pois pesquisadores da época descobriram que a carne e outros produtos poderiam ser esterilizados quando submetidos a uma alta energia. Este processo era visto como um imenso potencial para preservar alimentos para as tropas militares nos campos de guerra. For centuries, man has worked on the problem of preserving his food supplies against the spoilage produced by microorganisms. In recent years, a new method of food preservation has been developed in which the Army saw many advantages. It involves the irradiation of plant and animal food products with gamma rays from a radioactive source such as cobalt-60. O quarto e último foi no ano de 1980, quando o Comitê Misto FAO, composto por peritos em alimentos irradiados, declarou como seguro e saudável o consumo desses produtos pelo ser humano. Bom, e como funciona esse negócio? O processo de irradiação começa com o alimento já embalado ou a granel, e por meio de um sistema de transporte, por exemplo uma esteira, ele é levado até a fonte radioativa, onde fica exposto de forma controlada e por tempo determinado, sem ter contato físico com ela. Depois disso, ele é retirado e levado para distribuição, para exportação, até chegar em nossas casas. Tá, mas a explicação não para por aí, porque existem 3 tipos de fontes aprovadas para o uso em alimentos. O primeiro tipo são as fontes que emitem raios gama, mais especificamente o cobalto-60 e o césio-137. O segundo são os raios-x e, por fim, os feixes de elétrons. Com relação a esse tema, existe uma dúvida muito frequente. Afinal, o alimento é alterado? Esse processo não aumenta o nível de radioatividade nos alimentos e também não os torna radioativos, como o Andrei mesmo já disse no vídeo anterior. Ela se torna uma fonte radioativa. Isso é uma mentira. As técnicas de irradiação, de fato, causam a perda percentual de alguns nutrientes,
como de carboidratos, proteínas e vitaminas. Isso ocorre porque a dose de radiação necessária para esterilizar os alimentos já é suficiente para interagir com esses nutrientes. Mas as perdas causadas por esse processo são similares às de outros métodos convencionais, como a pasteurização. Além disso, a produção de radicais livres que podem ocorrer na irradiação também é notada em outros métodos, como por exemplo o de cozimento. Então, se você já se perguntou isso, ou vai se perguntar alguma vez na vida, agora você já sabe a resposta. Bom, falando um pouquinho do panorama mundial, as autoridades de vigilância sanitária e de segurança alimentar de 37 países já aprovaram a irradiação de 40 tipos distintos de alimentos, os quais englobam especiarias, grãos, carnes, frutos e legumes, sendo que 24 desses países utilizam-na para fins comerciais. Estados Unidos, França, Holanda, Bélgica, Hungria e África do Sul são os principais países que produzem alimentos irradiados. Países como a China, Tailândia, Coreia do Sul e Argentina também estão irradiando certos alimentos para fins comerciais. No Brasil, essa tecnologia ainda não é muito utilizada. Isso ocorre muito em função dos procedimentos, que são caros, e da demanda por uma infraestrutura mais especializada. Além disso, a aceitação aqui no país não é muito alta, mas eu espero que depois desse vídeo aumente. Quando você for ao mercado, procure nos alimentos por esse símbolo. Todos os alimentos que foram irradiados obrigatoriamente deverão tê-lo em sua embalagem. Então, nós podemos concluir que o processo de irradiação é uma alternativa segura e eficiente, capaz de aumentar a vida útil dos alimentos, bem como a sua higiene, além de aumentar a oferta de produtos agropecuários no mercado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar. E é isso. Até logo. Tchau. In 1966, the world's first industrial procurement of irradiated bacon was arranged for by the Defense Supply Agency, with technical assistance from the Army's Natick laboratories. In the two packing plants contracted for this project, the bacon slabs are treated as they normally are. This includes smoking, which is one of the oldest methods employed to increase what is termed the shelf life of certain meats and fish. But even smoked foods require refrigeration if they are to remain on the shelf for any length of time. After smoking, slicing, and weighing, the bacon in the irradiation process is rolled up and placed in cans. The cans are capped and sealed. A dosimeter disc is attached to each can. The yellow disc changes to red when exposed to radiation. The canned bacon is packed in cartons and shipped to Brookhaven National Laboratory, Long Island, New York. Brookhaven has the required irradiation facilities. In the future, it is expected that privately owned packing industries will have their own irradiation equipment. At Brookhaven, the cartons are stacked in aluminum containers and loaded on a conveyor system which transports them to the irradiation facility. In the irradiation process, the cobalt-60 is raised between the containers and is kept there for an established period of time. Meanwhile, its gamma rays penetrate the containers and sterilize the meat by destroying the microorganisms which, if present, can cause food poisoning. Once the bacon is removed from the radioactive field, no residual radiation remains in the meat or its containers, and the sealed cans protect the food from recontamination by bacteria or other microorganisms.
The red dot on the carton indicates the contents have been irradiated and that the bacon can be kept unrefrigerated for extended periods of time. With the approval of the Federal Food and Drug Administration and the Department of Agriculture, other foods, including plant products such as potatoes, fruits, and grains, are to follow the bacon example. There are several advantages of food preservation by irradiation, as developed for the Army by the Army Materiel Command Subsistence Research and Development Programs. It can reduce the logistical loads usually associated with the transportation and storage of food under constant refrigeration, and this can reduce the overall cost of military food supplies.